amigo vascaíno, camisa 10, meia é oferecido ao Vasco da Gama, nome bastante conhecido. O Vasco está correndo contra o tempo aí para destravar algumas negociações que estão em curso. Inclusive, há uma entrevista agendada para amanhã para o Paulo Brax dar satisfações aos torcedores do Vasco, uma vez que o Ramon Dias pediu 4 jogadores e está faltando aí 15 dias para o encerramento da janela. Estamos na sexta-feira e parece que o Paulo Brax tirou o pé do acelerador após a vitória do Vasco da Gama contra a equipe do Grêmio. Além dessa situação de reforços, desse camisa 10 que foi oferecido ao Vasco da Gama, a gente vai falar muito aqui também sobre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama, jogo decisivo aí para as pretensões do Vasco da Gama neste campeonato brasileiro de Série A. Eu peço encarecidamente ao irmão, à irmã, que não for inscrito no nosso canal, para se inscrever, principalmente você que esteja descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Nos dê um voto de confiança para que a gente possa ter voz ativa no Clube de Regatas Vasco da Gama. Dito isto, a gente vai começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Jogo dificílimo. Nosso treinador está quebrando a cabeça para encontrar a equipe perfeita para essa partida. A tendência é que a gente tenha 2 mudanças na equipe do Vasco da Gama. Praxedes, meia titular, que foi contratado junto ao Red Bull Bragantino, não terá condições de jogo porque é atleta do RBB. Vegete ganhará a vaga de Sebastião Ferreira no ataque vascaíno. No mais, a equipe deverá ser idêntica à qual enfrentou o Grêmio. Jogo muito difícil. Fica aquela expectativa para que o Red Bull Bragantino possa colocar uma equipe alternativa. O Red Bull Bragantino que joga hoje, jogo muito importante da Sul-Americana contra a equipe do América Mineiro. Lá em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino só perdeu uma partida jogando lá este ano, e foi para a equipe do Cruzeiro. O Vasco vencendo, um monte de confronto direto aí de Z4 que a gente terá, o Vasco com um jogo a menos poderá ficar aí a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Vamos torcer para que tudo dê certo. Bem, meus amigos, o seguinte, houve uma mudança de rota com relação à situação de reforços do Vasco da Gama. No começo do ano, a 777 Partners apostou muito em atletas novos para que houvesse uma revenda, para que ela pudesse lucrar em cima desse jogador. Parece que essas apostas da 777 Partners não deram aí muito certo e os resultados dizem por si só. Agora a empresa tenta aí contratar jogadores de mais experiência, de mais rodagem e bagagem para o Vasco sair desta situação. Ontem, o Rossi foi apresentado como atleta do Vasco da Gama. Inclusive, amanhã haverá uma coletiva de apresentação do Rossi
e para o Paulo Brax dar esclarecimentos, porque ele contratou 25 jogadores esse ano e a gente nem precisa falar os resultados. A 777 Partners que vendeu e arrecadou mais do que fez investimento propriamente dito. E o nosso treinador, obviamente, que não está gostando desta situação. Por quê? Ele pediu 4 reforços e ele estabeleceu essa meta em contrato. A gente está faltando aí 15 dias, 2 semanas para o fechamento da janela daqueles jogadores que estão sem vínculo e o Vasco segue negociando. A situação do Alan Sonora estaria adiantada e o seguinte, o Vasco tende a fechar essa negociação até amanhã. É o prazo aí que o Vasco pretende. Como o Paulo Brax é lento, é um jogador que está sem clube, estava lá no Toluca. A gente fica naquela de stand-by. Mas o Vasco deve fechar essa negociação com o Alan Sonora até amanhã. O Santos fez uma proposta, mas a proposta do Vasco é, de longe, a melhor. Se tratando aí dessa diretoria, a gente aguarda fechar para que a gente possa ficar feliz. Sobre a situação do Roberto Pereira, o empresário do jogador estava lá na Udinese, falou novamente, veio a público e disse, a preferência é a Europa. Por enquanto, não chegou nada lá da Europa e ele não descartou a vinda do atleta para a América do Sul. O Vasco fez uma sondagem neste atleta aí, que passou pela Juventus, foi jogador da Juventus muito tempo, que é cria do River Plate e seria um pedido aí do nosso treinador Ramon Dias. Agora, antes de falar desse camisa 10 que foi oferecido, a gente vai falar aqui sobre a situação do Vieto, porque surgiu uma fake news aí sobre essa situação, dizendo que o treinador Ramon Dias teria vetado o jogador pela postura dele. Isso é papo de YouTube vagabundo, de jornalista vagabundo. Então, os 30 jogadores que o Paulo Brax tentou esse ano não vieram para o Vasco da Gama porque o treinador vetou, conversa fiada para queimar o treinador e proteger o vagabundo. Então, gente, o que acontece é o seguinte, falta credibilidade para essa diretoria que está aí. Essa gente não tem credibilidade para trazer jogador de impacto. É isso que eu estou falando. Agora, o jogador foi oferecido para o Vasco da Gama aí. Se trata de Nico Lopes, jogador de 35 anos de idade. O último clube dele foi o Passos Ferreira, lá de Portugal. O atleta é cria do Boca, aquele mesmo que passou pelo Atlético de Madrid, que é ídolo lá no Benfica, de Portugal. O Nico Lopes foi oferecido para o Vasco da Gama. Se fosse há 5, 6 anos, eu ia falar, olha, está chegando um jogador para poder pagar o aeroporto. O Nico Lopes não parou em lugar nenhum nos últimos anos, aí, com 35 anos, não dá para entender. Contratação aí, se vier a lá xepa de feira. Bem, situação do Vasco, repito, não é porque o Vasco da Gama venceu a equipe do Grêmio, tá? Que a gente tem que tirar o pé do acelerador e deixar de contratar, porque é uma situação que é para lá de difícil. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, certo? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!